E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora a respeito de um assunto que o irmão me indagou. Ele me fez essa pergunta concernente à graça irresistível. O que seria a graça irresistível? Bom, os calvinistas vão dizer o seguinte, que não é Deus pegando ali o camarada pelas orelhas, né? E levando obrigatoriamente ele até a presença de Deus, tá? Para sempre ali, como se a graça irresistível fosse algo que Deus chegasse e manipulasse o coração dele e ele obrigatoriamente viesse a seguir Jesus. Não é isso. Eles dizem que não é isso. Para eles, a graça irresistível é o seguinte: é Deus, por intermédio do Espírito Santo, que renovou o seu livre-arbítrio e agora ele, olhando para a beleza de Deus, olhando para a beleza do Senhor, contemplando a sua santidade, ele se torna eternamente grato e voluntariamente ele vê que isso é irresistível. Bom, então o que Deus colocou, né, na vida dele não foi uma graça irresistível. O que Deus colocou para ele foi, ele retirou a resistência. Se você retira qualquer tipo de resistência, você só tem um caminho. Aí ele se torna o quê? Uma pessoa que a sua natureza agora se torna totalmente voltada para Deus. Exemplo, você imagina um, um cachorro. Qual é a natureza do cachorro? Lamber. Como que você vai tirar do cachorro essa natureza dele de lamber? Não tem como, porque isso é irresistível. Isso é irresistível para ele. Ele não tem como você impedir um cachorro de se lamber. Você impedir de um gato de ficar se lambendo no momento em que ele está, né, entendendo que está tomando banho, fazendo a sua higiene. Porque isso é irresistível. Quando você diz que o homem, quando contempla ao Senhor e ele se torna eternamente grato e isso alcança de maneira que ele não consegue mais sair, é como se você estivesse dizendo que Deus colocou nele um chip, que o seu livre-arbítrio é um falso livre-arbítrio. Por quê? Porque na verdade ele não consegue olhar para qualquer canto nenhum, senão para Deus. Então o que Deus fez? Tirou o poder de resistência dele. Se você tira o poder de resistência, o que você está dando para ele? Apenas um único caminho. A natureza, os instintos dele é apenas um. Ele só tem um instinto. Qual é o instinto dele? Que é servir ao Senhor. Basicamente, querendo ou não, por mais filosófico que você faça essa explicação, ela é sim, né, um pegar pelas orelhas e fazer com que a pessoa vá ao Senhor, né? Porque você veja um relacionamento entre homem e uma mulher, eu não posso dizer que o homem nunca vai atrair a mulher e que a mulher nunca vai atrair o homem. A não ser que você diga que a graça deles dois é irresistível, né? É totalmente irresistível. E se ele amanhã vier atrair, você vai dizer, não, ele traiu porque ele nunca amou ela. Será? Né? Então, é uma explicação muito mais filosófica do que, né, bíblica. Pois bem, aí esse irmão me deu alguns textos e ele me pediu para poder explicar esses textos aqui. Vamos para alguns desses textos, olha só. É o texto lá de João, no capítulo 10, versículo 26, 16, né? 26 e 27, que diz assim: ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso aqui é a perspectiva de Deus com relação aos eleitos. É a perspectiva de Deus com relação aos eleitos. Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 8,
no versículo 26, né, vai dizer assim: aos que de antemão conheceu, também os chamou, os justificou, os glorificou. Veja, é um propósito, a fim de que eles sejam conforme a imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então você veja que Deus ele traçou um propósito. Qual é o propósito que Deus ele traçou ali? De gerar vários filhos semelhantes a ele, porque afinal de contas a vontade de Deus é que nenhum se perca, que ninguém se perca. Essa é a vontade de Deus. Mas será que isso vai acontecer? Porque veja bem, se você disser para mim, não, tudo que Deus quer acontece, tudo que Deus quer que aconteça, acontece, e nada impede o querer dele, então você está dizendo para mim, né, que quando, por exemplo, Davi adulterou, foi porque Deus quis que ele adulterasse. Né? Fazia parte do propósito de Deus. Então, na realidade, o querer de Deus, ele tem que estar atrelado ao meu querer também. O propósito de Deus é esse. Qual é o propósito? Afinal de contas, ele escreveu meu nome no livro da vida para isso. Para me chamar, justificar, glorificar. Foi para isso, para que eu seja a imagem de Jesus. Mas para que eu alcance isso, tem um caminho. Então, a vontade dele é que eu, ouvindo a voz dele, eu seja conduzido ao rebanho. Aí o versículo 27 diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, para que Jesus está falando aqui? Jesus está falando para um grupo de pessoas que não é só os fariseus, por exemplo. Você veja, olha que interessante, né? Quando Jesus vai falar a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, ele vai falar basicamente quase a mesma coisa que isso aqui. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu falo em parábolas para que os de fora, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, né? Para que não se convertam e eu perdoe seus pecados. Mas a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, não é porque a pessoa não faz parte das ovelhas que ela já está condenada. Você veja que ele fala para a grande multidão, em parábola, para que eles não compreendam, tá? Não é dado a eles a conhecer os mistérios do reino, mas aos discípulos, ele fala, e Judas está incluído nisso daí. Aos discípulos ele fala os mistérios do reino, tá? E ao falar os mistérios do reino, ele está demonstrando que elas são as ovelhas. Agora, o fato das outras não serem ovelhas não significa que elas estão condenadas, tá? Porque Jesus está ensinando para elas ali a parábola, está ensinando, o sermão do monte está sendo também para essa multidão. O outro texto aqui que foi colocado é o de Atos 2,39, que diz assim: pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha que interessante, porque esse texto aqui, né, ele está mostrando uma eleição. Só que essa eleição que nós cremos, que nós temos o entendimento, não é a eleição calvinista. A eleição que nós entendemos, que nós conhecemos, que nós cremos, que nós pregamos, é uma eleição para ser rei e sacerdote. Então, de fato, existe sim vários filhos de Deus espalhados no mundo, como diz aqui o texto em Atos 2,39, né? Para chamar os que estão longe, os filhos de Deus que estão longe, né? Todos a quanto Deus chamar. Lembra lá de João, no capítulo 12, no versículo 40, que vai dizer, né, que o sumo sacerdote Caifás, né, sendo ele sumo sacerdote, profetizou dizendo que ele deveria de morrer pelas nações, e não somente pelas nações, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então Deus ele quer reunir em um corpo os filhos de Deus. Então esse texto aqui fala dos filhos de Deus. O que é reunir um corpo? É colocar no aprisco as ovelhas.
as suas ovelhas, as ovelhas predestinadas, tá? As ovelhas eleitas, as ovelhas que fazem parte desse rebanho espiritual, tá? Então, nada aqui está falando de uma vez salvo, salvo para sempre. Está falando de chamar pessoas para integrar ao ministério sacerdotal, para abençoar as nações. Ó, Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança, entre os quais são santificados pela fé em mim. Mas um texto que fala que Deus ele está escolhendo pessoas, e essas pessoas a quem ele chama é justamente para isso. Esse texto ele linka muito bem com o texto de Pedro, que fala que Deus ele nos chamou para sermos a sua nação santa, propriedade peculiar, povo adquirido, né? Uma sociedade, um povo, né, que é santo como ele é santo. Está aqui, é exatamente isso. Quando Deus ele escolhe Israel para ser uma nação peculiar, ele não escolhe Israel e condena as outras nações. Ele escolhe Israel para que Israel seja uma bênção entre as nações. É isso. Eu abençoarei os que te abençoarem. Então, as nações que abençoarem o povo de Israel serão abençoadas também. Então, é um texto que as pessoas usam como se Deus escolhesse um grupo de pessoas para serem salvas e um outro grupo de pessoas para serem condenadas. E não é, e a gente entende, nós entendemos que não é isso. De fato, ele escolhe sim numericamente as pessoas, mas não para que elas venham ser peremptoriamente salvas, mas para que elas possam ter a oportunidade de serem reis e sacerdotes. Ao eleger, você se torna um candidato. Já viu como que é feito as eleições no Brasil, por exemplo? Tem lá o partido, dentro do partido tem uma eleição para ver se aquele que ganhou a eleição dentro daquele partido, ele se torna um candidato ou a governador ou a presidente. Então o fato dele conquistar essa eleição lá atrás, essa pré-destinação lá atrás, não significa que ele já vai ser um ganhador, um conquistador do seu chamado. Ele se tornou um candidato àquilo, por meio de uma eleição. Então Deus ele te elege antes da fundação do mundo para que você aqui na terra seja fiel até a morte, né, ou fiel até o fim. E uma vez você conquistando a sua coroa, você como candidato agora que conquistou, você confirma a sua eleição e de fato você se torna um rei sacerdote. A eleição não é o ponto final em si. A eleição é o início de uma caminhada que vai desembocar, que vai terminar na glorificação. Lembra, aos que de antemão conheceu, também o chamou. Do chamar até a glorificação, tem um caminho. E você tem que correr esse caminho. Vamos lá, ele vai colocar mais um texto aqui, ó. Aí, esse texto não vou nem ler, porque eu estou citando ele direto aqui, tá? Estou citando ele direto, que é o texto de Romanos, né? Romanos 8, 29 e 30. O que de antemão conheceu, também o chamou, os predestinou, papapá. E o que é isso? Deus escolhendo pessoas para integrarem ao corpo sacerdotal semelhante a Jesus, tá? Romanos 9, 11 e 12. O mais velho será servo do mais moço. Olha aí o texto que eles estão dizendo, né? O texto de predestinação que eles estão colocando é o texto que nós usamos para mostrar que a eleição não tem a ver com alguém ser condenado e alguém ser salvo. O próprio texto está dizendo: o mais velho será servo, o Esaú vai servir a Jacó. Então a eleição parte do princípio de que um serve ao outro. O que é eleito é maior daquele que não é eleito, é isso. A eleição é isso, é para que a pessoa ela venha servir. É para que quem é eleito é rei sacerdote, quem não é eleito serve a esse rei sacerdote, tá? Ó,
1 Coríntios 1, 23, 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aos que foram chamados, quem é que foi chamado que eu estou falando aqui? Aí, dentro dessa explicação que eu estou dando agora, você já está entendendo o que significa o que é ser chamado. O que é ser chamado é você se tornar um candidato. Ele te elegeu para isso, ele te predestinou para isso. Mas você precisa confirmar a sua eleição. Como é que você confirma a sua eleição? Através do amor, negar a si mesmo, tudo isso daí. Isto é a confirmação da sua eleição. Ó, Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, tá vendo aí? As pessoas perguntam, qual é o critério da eleição? Tem que ter um critério, gente. Tem que ter um critério, sim. Qual é o critério? Graça. A Bíblia fala qual é o critério. O critério é graça, é o favor imerecido. Deus simplesmente escolheu pessoas e não foi pelas obras, justamente para que ninguém se glorie. Agora, se imagina se Deus olhou lá no passado, ó, esse cara aqui é fiel. Ah, já que ele é fiel, eu vou eleger ele. Então, aí não é graça, aí é pela obra. A eleição é pela graça. Olha aqui, ó. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem na hora que eu tirei a foto, cortou aqui, né? Tá, tudo bem. Não consultei carne nem sangue. Ok. O que ele está querendo dizer aqui? Né? Em Gálatas 1, 15, 16, depois você lê lá uma palavrinha que ficou aqui meio rabiscada na hora de ler. Tá? Eu não consegui ler, é sem detença. Acho que é detença. Coisa assim. Bom, vamos pro que interessa. Deus separou antes dele nascer. O que é isso, gente? É a eleição antes da fundação do mundo. O Senhor elegeu pessoas antes da fundação do mundo. Eu estou falando isso o tempo inteiro. A eleição ela não é agora, a eleição ela é antes. Para qual propósito? Para ser salvo? Não. O propósito de revelar seu Filho nele. Aos que de antemão conheceu, também o chamou, justificou, glorificou, né? Para serem conforme a imagem do seu Filho. O que é isso? É revelar o Cristo nele. Então esse foi o propósito. Para que pregasse entre os gentios e sem detença, não consultei carne nem sangue. Tá? Então esse foi o propósito. Deus escolheu Jeremias também, né? Desde o ventre, aqui antes dele nascer, dá na mesma. Tá? Tudo, a ideia é, antes de eu vir a existência, antes de eu vir a existência não, né? Antes de eu vir ao mundo, eu já era escolhido, essa é a ideia. Mas a escolher não quer dizer que você está salvo, a escolha quer dizer que ele escolheu pessoas para serem reis sacerdotes, para abençoarem e reinarem sobre outras. E o último texto, né, está aqui em Isaías 14, 27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem pois invalidará? A sua mão está estendida, quem pois a fará voltar atrás? É querendo mostrar um certo determinismo, né? Agora preste atenção. Primeiro que você tem que ler o contexto. Segundo que existe a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus. Por exemplo, a vontade permissiva. Deus permite algumas coisas que um homem faça escolhas, né? Então, por exemplo, a vontade permissiva de Deus. Se eu quiser me desviar hoje, eu me desvio. É a vontade permissiva de Deus. Ele não vai se levantar contra a minha vontade. A vontade absoluta de Deus. Mesmo eu me desviando, eu não querendo, a ressurreição vai acontecer. Mesmo se eu bater o pé e dizer não quero, não quero, não quero, Jesus vai voltar. Né? Mesmo que eu levante 1 milhão de profetas dizendo que o Senhor não vai reinar sobre a terra, ele vai reinar sobre a terra, porque essa é uma vontade absoluta. Não tem como a pessoa ela mudar esse propósito. A permissiva já é a permissão de Deus para que ela venha fazer a vontade dela. Determinou o Senhor voltará atrás. Olha que interessante, porque lá em Mateus, se eu não me engano, no capítulo, acho que é 26, né, por aí, vai dizer, quantas vezes, Jesus falando para Jerusalém, ele senta assim no monte, igual está aqui, olha para Jerusalém e fala, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha que ajuda seus pitinhos, mas vocês o quê? Me rejeitaram. Ó, estenderá a mão, está aqui o texto, eu vou ler aqui de novo. Ó, estenderá a mão
Ele está estendendo as mãos, como uma galinha que estende as asas para os seus pintinhos. Aqui, ó. Estenderia a sua mão, quem, pois, fará voltar atrás? Quem, pois, fará voltar atrás? E ele, você vê que é um texto que você não pode pegar ele no sentido absoluto, porque a Bíblia não tem contradição. Então você tem que ter uma explicação para esse texto e tem que ter uma explicação para o texto de Mateus. A explicação para esse texto eu acabei de dar, que existe a vontade absoluta e a vontade permissiva de Deus. Né? Se Deus quiser destruir uma cidade, acabou, meu irmão, ele vai destruir. É o que ele determinou. Né? E a mesma coisa tem a ver com Jerusalém. Deus quis, ele estendeu os seus braços, ele estendeu os braços, ele falou, quantas vezes eu quis reunir, eu quis, foi do meu querer, eu quis, foi da minha vontade fazer isso, mas vocês rejeitaram, vocês não quiseram. Aí ele conclui dizendo, vocês não me verão até que do alto possais dizer, né, venhas dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então aqui você veja que ele estendeu a mão, ele quis, a vontade dele ali não foi atendida. O que nós temos que entender é que cada contexto tem a sua história para contar. Cada contexto tem o seu momento para poder você usar aquele versículo ali, não um versículo geral para todas as coisas. Um versículo geral para tudo, né? Aí vou pegar esse versículo aqui porque eu determinei que isso acontecesse. Aí você tem que ler o contexto do que eu determinei. Aonde que ele determinou? Para quem que determinou? Qual a razão? Você tem que ler. É a mesma coisa de eu pegar lá o texto de Romanos 9 que fala eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Tá vendo aqui? Ele só tem misericórdia de quem ele quer. É pegar um texto isolado. Você tem que ler lá em Êxodo para você entender qual é o contexto disso aí, Êxodo 31 e 32. Qual é o contexto? Por que ele fala isso? Para que ele está falando isso? Tem uma razão. Aí Paulo vai pegar essa razão e vai trazer lá para Romanos. Não é simplesmente eu não quero ter misericórdia, verei a cara porque eu sou soberano. Tem uma razão para ele falar isso daí. Tem uma razão para ele falar aqui em Isaías. Não é um texto, como os outros costumam dizer, né? Cala a boca, um texto cala a boca. Que eu uso esse texto e tem que acreditar naquilo dali para todas as ocasiões. Não, negativo. Que todas as ocasiões. Porque se eu for usar aquele texto ali, por exemplo, para o rei Ezequias, como é que fica? Porque Deus deu para ele mais 15 anos de vida. Ele determinou uma coisa, ele se arrependeu, o profeta voltou e ele acabou tendo mais 15 anos de vida. E aí? Né? Então, a gente não pode engessar o texto, né? Pegar o texto e colocar ele, isso aqui, eu vou guardar aqui, viu, queridinho, para sempre. E sempre quando alguém me falar alguma coisa, eu vou lá e jogo esse texto, né? Como se tivesse aquela carta na manga, né? Um texto cala a boca. E não é assim, tá bom? Então você tem que olhar o contexto, olhar em que ocasião Deus falou aquilo, para que falou. Sim, é uma tarefa meio que chata, mas você precisa fazer isso, porque senão você pode acabar interpretando uma coisa que é pessoal para aquele momento ali, para aquele povo, para aquela pessoa, como se fosse para tudo, para todos, usar uma regra geral para todo mundo, e não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. O que nós enxergamos na Bíblia, como regra geral, é que Deus elege pessoas, isso está muito claro nas Escrituras. E essas pessoas a quem elegeu foi para um propósito, foi para abençoar outras pessoas. Então, se tem pessoas sendo abençoadas por ela, então a explicação de que uma vez salvo para sempre está errado, porque se a eleição parte da premissa de quem é eleito está salvo e quem não é está condenado, da onde está surgindo esse grupo que não é eleito e está sendo abençoado por esses que são eleitos? Alguma coisa está errada aí que não está dando certo. Valeu, galera, é isso daí, né? Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.